vai perguntar, bom, a telha caiu porque a pessoa tinha que morrer? Agora eu não vou lembrar da questão, mas a ideia é o seguinte: não é que a telha caiu para matar a pessoa. Os espíritos vão dizer, a resposta eu lembro. Os espíritos vão dizer assim: a telha iria cair, por quê? Porque ela estava se soltando, estava quebrada, ela estava ali por cair naturalmente. Mas aí os espíritos eles podem inspirar a pessoa a passar por ali naquele momento em que a telha vai cair. Então eles juntam dois eventos diferentes e aí acontece. Mas não estava escrito que a pessoa tinha que morrer com a telha na cabeça. É que os espíritos aproveitam as leis naturais para que os acontecimentos se deem. Ele vai dar o exemplo, né, da ponte e a exemplo da escada. Né? Eu falei a telha, mas eu não lembro qual é que é Não, o também objeto. é da telha também. Né? E aqui já, desculpa te tomando a palavra, então você, né, ficou claro, a morte é um fenômeno natural, então está aí dentro das leis de Deus, então nada ocorre, os Espíritos vão dizer isso, nada ocorre sem que Deus queira. Por quê? Porque são leis que ele estabeleceu, elas são perfeitas, são imutáveis, então chegou a hora da morte, vai acontecer. Os Espíritos vão dizer que de fatal, né, Eric Michel, de fatal a morte, porque essa é inevitável, é um fenômeno natural. Mas, Michel, passo para você, desculpem. Não, mas é que eu sei que essa questão essa questão da fatalidade do livre-arbítrio já faz horas que eu tenho que elaborar um material mais completinho, mais convincente para tratar disso. Porque quando a gente trata assim as questões, é mais difícil de argumentar, né? Porque a gente esquece alguns pontos e tal. Então, eu posso até dar mais uma pesquisada essa semana para trazer mais elementos para a Lucimar, só que ela vai ter que me lembrar semana que vem de perguntar. Ela pergunta de novo sobre isso, que essa semana eu vou dar uma lida sobre isso de novo, para trazer mais elementos, porque, claro, eu não tenho todas as questões na cabeça. Mas o que eu posso dizer é que o livre-arbítrio interfere sim. O livre-arbítrio interfere sim. Não é assim tão ingênuo como a gente pensa. Não sei se o Eric tem também algumas coisas que ele possa lembrar que eu não estou lembrando para ajudar. Eu não sei se o Lauro pode colocar na tela a questão que a moça citou. Eu acho que seria útil, né? O número da questão que esclarece bem a questão, mas eu queria citar também essa questão 146, né? Que fala que o assassinato pode interromper uma vida de provas ou expiações, né? Ou seja, pode, da mesma forma que o suicídio também, né? Pode interromper antes do momento certo, né? Porque você não pode, ninguém está predestinado a fazer o mal, né? Ninguém está predestinado a fazer o mal. Então, se você tira a vida de outra pessoa, não é que aquilo estava escrito assim que tinha que ser daquela forma. Mas a questão que a moça citou aí, você pode colocar na tela, que eu acho que esclarece bem essa questão do fatalismo, né? Que ele vai dizer, fatal só há, de fato, no momento da morte, né? Fatal só há, de fato, no momento da morte. Né? Nesse momento, de uma forma ou outra, você vai ir, né? Mas claro que você pode, pelo seu livre-arbítrio, você pode adiar, você pode fazer com que esse momento chegue mais cedo, né? Aí Kardec fala, né, da prudência que você deve ter, né, que você não vai se colocar em risco à toa, né? Se você atravessar uma rua sem olhar para os dois lados, você, na verdade, você está se suicidando, né? Isso é um tipo de suicídio. Ou, por exemplo, se você se alimenta muito mal, né, fuma, bebe, é lógico que você vai criar doenças no seu corpo que você vai desencarnar mais cedo, né? É óbvio isso. Então,
mais Kardec nessa questão que é a Lucimar, se não me engano o nome dela é essa, né? Ela comenta, ela esclarece bem. É só vocês lerem lá que fala, é fatal no sentido do termo só o momento da morte. Mas é claro que isso pode vir antes por questões do livre-arbítrio. O Lauro vai colocar na tela. E esse momento que eles falam não é uma data. Não é uma data pré-determinada. É isso que é importante as pessoas entender. Quando eles falam que fatal só é o momento da morte, não é que aquele momento está pré-determinado, né? Porque é o momento em que as causas se derem. É o momento que as causas que vão fazer com que aquela morte ocorra se dê. Aí é inevitável. Então, se eu não tenho, se nenhum outro evento natural consegue interromper aquela morte, ela vai se dar. É nesse sentido que ela é fatal. Dada a causa, vai se ter o efeito. Então, é assim que a gente tem que entender. Não que quando eles dizem um instante da morte, que tem uma data já lá fixada, anotadinha. A gente está puxando exemplos, né? O Eric deu o exemplo do. Meu Deus, já agora que eu vi que já passou do horário. Mas só para concluir, o Eric deu o exemplo do assassinato, né? É uma prova de que o livre-arbítrio fez acontecer uma morte que não era para acontecer. Eu dei o exemplo do suicídio. Quer ver um outro exemplo? Quando a gente pega a revista espírita, os espíritos dizem para Kardec que se ele não mudasse os hábitos dele, da quantidade de trabalho que ele estava, o tanto que ele estava trabalhando e não estava descansando, ele ia morrer e ia prejudicar o espiritismo. Percebe? Mesmo Kardec, espírito superior, se ele não mudasse ali os hábitos dele, ele ia morrer e a doutrina ia ser prejudicada. Então os espíritos chamam a atenção dele. Olha, se tivesse uma data fixada para Kardec morrer, os espíritos não iam se preocupar, pode fazer à vontade aí, porque você agora não vai. Não, os espíritos tiveram que chamar a atenção do livre-arbítrio de Kardec, dizer, olha, se você continuar dando essas causas, o efeito vai ser a morte. Nota que é fatal até para um espírito superior. É fatal. Ele é espírito superior, missionário, que tinha que trazer o espiritismo, o livre-arbítrio dele poderia ter atrapalhado. Porque aí os espíritos precisaram do livre-arbítrio dele, que ele mudasse. Por quê? Porque ele estava criando as causas. E aí, quando as causas são criadas, é fatal. Quando as causas são criadas, é fatal. Eu não consigo usar outro fenômeno natural para evitar. É como se a gente estivesse num prédio aí de 70 andares e eu me atirasse. A não ser que algum outro evento natural aconteça, eu vou morrer. É fatal. Percebe? É nesse sentido que a gente tem que entender. Não como uma data, num dia que estava determinado. Aqui o Luciano, isso que é bom do pessoal nos ajudar. O Luciano lembrou da questão 526, que é a questão da escada. Eu falei da telha, mas era escada, mas a lógica é basicamente a mesma, né? Mas tem a telha, né? Tem a telha também. Tem? Eu não lembro. Tem a da telha, tem essa da escada que o Luciano lembrou bem, e tem da ponte. São 3 exemplos muito bem claros para a gente. Eric. Mas eu vou pesquisar um pouquinho mais essa semana, se der tempo, e eu trago para o Lucimar para ajudar mais, porque eu sei que já tem várias segundas que ela tem perguntado sobre esse assunto. Eu quero ajudar ela a pegar mais. Mas é um bom projeto de pesquisa, tá? Para porque como a gente já está fazendo outro, não tem tempo. Mas, por exemplo, se a Lucimar quiser e tiver tempo, é um ótimo pegar tudo nas obras de Kardec que fala sobre isso, reunir e montar um bom trabalho sobre isso. É um excelente, porque precisa de tempo para juntar tudo, né? Bom, da minha parte eu quero agradecer o Lauro, o Eric. Se semana que vem a gente tenta dar mais um passo, ajudar mais, fazer mais pesquisas, né? E também prosseguir com o nosso estudo.
essas questões de Deus vão voltar outras vezes, então a gente, de uma certa maneira, vai estudar mais também.